Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje nós vamos entrevistar a historiadora Maria Romilda Gomes Rodrigues. Bem-vinda, obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço, o convite para falar aqui um pouquinho com vocês. Fico muito honrada e agradeço a todos os ouvintes também por esse momento que a gente vai passar aqui. Romilda, a gente vai falar, o nosso tema da conversa de hoje é a Casa Café com Leite de Ouro Fino. Nós temos aí correndo na Câmara dos Deputados a possibilidade de ser capital nacional da política Café com Leite, o município ser capital nacional. Tem também a prefeitura que adquiriu a Casa Café com Leite, agora aí que vão fazer outros projetos, que vão investir nessa história. Romilda, conta pra gente, o pessoal, quem mora em Ouro Fino, quem cresceu em Ouro Fino, conhece bastante a Casa Café com Leite. Todos os professores aí, eles dão uma importância para essa história, que aconteceu aqui, para esse fato, para esse momento da história. E passa pra gente novamente, relembrando aí, o que aconteceu, o que é esse tratado. Então, assim, ressaltando, o Acordo Café com Leite, ele é também chamado por alguns brasilianistas e alguns historiadores como Pacto de Ouro Fino. Uhum. Então, na verdade, em março de 1913, o pacto ele foi reafirmado aqui em Ouro Fino, porque ele já existia, desde a República Velha, ele já existia, depois da República da Espada, já surgiu, a República, a política dos governadores, e com isso veio a política Café com Leite. Então, aqui em Ouro Fino, em 1913, ela foi reafirmada com participantes do Partido Republicano de Minas Gerais e o Partido Republicano Paulista, que eram os dois dominantes na época. Uhum. Então, mas antes disso tudo, a gente tem o quê? Por que Ouro Fino? Por que esse encontro aconteceu em Ouro Fino? Nós tínhamos o Júlio Bueno Brandão, que era o presidente de Minas, hoje chamado de governador, na época era presidente de Minas. Sim. Ourofinense, a casa, hoje citada, era do concunhado dele, que é o Francisco Ribeiro da Fonseca, que nomeia até a nossa antiga escola normal, e o Júlio Bueno Brandão, então, ele propôs esse momento aqui em Ouro Fino de encontro entre paulistas e mineiros para a reafirmação desse pacto que era o revezamento na presidência da República, uma vez São Paulo, uma vez Minas, apoiando o outro, que perdurou até 1930, essa política Café com Leite, Sim. E aí, esse fato, nós temos assim, registros nos jornais paulistas e nos jornais desse fato, desse encontro aqui em Ouro Fino. Então, tem muitas pessoas que falam assinatura do Pacto Café com Leite. Não existe uma assinatura do Pacto Café com Leite, porque, na verdade, era um pacto meio desleal com os outros estados. Sim. Embora na nossa primeira Constituição, em 1891, regesse que a autonomia seria dos estados de acordo com o número de deputados que eles teriam. Então, mas essa política Café com Leite, vamos falar por que café com leite também, São Paulo, o maior produtor de café, economicamente o estado mais rico do nosso país, e Minas Gerais, o estado também com grande produção de café, de leite, mas com maior número de eleitores. Então, os dois estados, eles predominavam, na política, nos partidos republicanos, e então, poderia ter sido café com café, que seria mais legal, a nomenclatura. Não, então ficou café com leite. Embora Minas não fosse, assim, o maior, o grande produtor. Foi só para nomear aquele momento político das oligarquias. O que eram as oligarquias? As oligarquias eram um grupo de pessoas dominantes, um grupo de pessoas que elas dominavam a situação. Então, nós tivemos vários grupos oligárquicos, por exemplo, aqui em Ouro Fino nós tivemos oligarquias familiares. Sim. Então, nós tínhamos os fazendeiros, os coronéis antigos, que eles, assim, na República da Espada, que foi a primeira república depois da proclamação, os fazendeiros, eles foram deixados meio de lado. Uhum. E aí,
na República onde começa acaba a República da Espada e começa um presidente civil, o que acontece? Eles são favorecidos. Então, era uma troca de favores, né? O Estado, a federação trocava favores com os estados. E os dois estados predominantes, então, se revezaram. Não era necessário, por exemplo, que a pessoa nascesse em Minas Gerais, ou nascesse em São Paulo, ou tivesse nascido nos dois, mas sim fossem pessoas que estivessem aliadas aos partidos republicanos. Dando prioridade para esses estados. Para os dois estados da federação. E a gente está conversando sobre isso porque, como eu já tinha comentado, está correndo na Câmara dos Deputados para Ouro Fino ser capital nacional da política do café com leite, e a prefeitura agora adquiriu a Casa Café com Leite. Vamos falar um pouco dessa decisão de trazer essa história à tona, de ser conhecido como um pacto que foi ali um conchavo que tinha meio que um detrimento dos outros 24 estados. O que isso representa para o município? Nesse olhar, né? Nesse olhar da democracia, de tudo, né? A gente vê que esse acordo era um acordo, como eu já falei, tinha uma deslealdade com os outros estados. Mas, como eu já falei também, na Constituição de 1891, ela previa algumas dessas coisas, né? Eles jogaram para um lado que amparasse essa decisão. E por que foi escolhido Ouro Fino, né, na época? Então, já falei que o Júlio Bueno Brandão, e nós temos uma proximidade muito grande com o estado de São Paulo. E aqui, essa decisão, por que aconteceu esse reavivamento da política café com leite, que foi tão importante, esse assunto aqui, Ouro Fino, que reuniu os políticos e tal. Porque em 1909, a política café com leite, ela começou a denegrir. Ela começou a sofrer, assim, algumas coisas que ela teria o perigo de ser exterminada. Então, esse acordo foi para quê? Para a reafirmação desse pacto, porque ele corria o risco de ser exterminado, quer dizer, exatamente pelo desconforto dos outros estados da federação. Aí é por isso que aconteceu esse reavivamento, esse encontro aqui em Ouro Fino, para reafirmar esse pacto, porque eles estavam assim ficando isolados e temiam que isso pudesse terminar. E hoje, o que isso representa para o município? Olha, para o município, o que acontece? O registro, os fatos dos registros são muito importantes sempre. Por quê? Porque foi um momento importante dentro da história nacional, dentro da história do município, e é um momento registrado. Fosse ele legal, né, como foi a pergunta, ou um pouco descontrário, né, ao contrário do que dos outros estados, mas era o fato que estava acontecendo e que aconteceu por mais de 30 anos, né? Então, até que aconteceu a Revolução de 1930. Então, esse fato, ele consta na história, ele faz parte da história, ele é um fato relevante para a política nacional. Então, e é isso que a gente conta, e é isso que consta, né? Essa importância do fato na época. E essa importância no que ele refletiu depois dentro da nossa história nacional. Romilda, a casa foi adquirida pela prefeitura e eles receberam a chave ontem, dia 13, da família Carneiro da Luz. Fala um pouquinho sobre a Casa Café com Leite, que muitas coisas já aconteceram nesse lugar, né? Ah, sim. O imóvel, né, a Casa Café com Leite, ela foi construída por um italiano em 1893, né? Ela é centenária, assim. E essa casa, ela foi construída por um italiano e quando ele voltou para a Itália, ele deixou essa casa para a maçonaria. Então, ela foi de propriedade dos maçons, inclusive a gente tem registros que ela possuía os ícones, né, de maçonaria, e depois disso a maçonaria vendeu e ela passou
para particulares, né? Outras pessoas. E muitas pessoas, assim, lá sempre foi uma casa de cultura, uma casa onde nasceram muitas pessoas importantes, o João Lúcio Brandão, que era um escritor, Maurício de Moraes, é uma casa que foi do Crisanto de Avelar Muniz, do deputado Crisanto de Avelar Muniz. E na década de 50, por exemplo, nós recebemos o Juscelino Kubitschek nessa casa por 2 vezes. Ele foi convidado, né, dessa casa. Essa casa tinha muitos momentos políticos, ela tinha muitos momentos de comemoração da sociedade ourofinense. E depois ela passou para a família Carneiro da Luz. E ela já foi sede da CEMIG em Ouro Fino, ela já foi biblioteca municipal. Sim. Então, assim, ela já foi utilizada de várias formas. E no ano de 2022, o Conselho de Patrimônio, né, resolveu que ela deveria ser, né, há muito tempo, patrimônio histórico, cultural e arquitetônico do município de Ouro Fino. Então, ela foi tombada pelo Patrimônio Municipal em 2022 e agora, né, a prefeitura já é um sonho, assim, muito antigo dessa aquisição dessa propriedade, né, que é tão importante para a comunidade ourofinense, e eternizar mesmo a casa para todos nós, né, para os ourofinenses, para os brasileiros, então, porque ela faz parte da história do Brasil. E essa importância cultural para nós, ela é muito importante. Esse fato, né, também se tornou histórico da entrega das chaves da casa. Sim. Porque quando a casa, mesmo tombada de um particular, ela não tem... o proprietário, mesmo a casa tombada, ele não pode demolir, destruir a casa, mas ele pode alugar, ele pode vender, ele pode fazer o que ele quiser com a casa. Mas agora, assim, a gente sente mais uma segurança, né, da casa sendo adquirida pela Prefeitura Municipal. Se tornou um bem público. Um bem público. Perfeito. E futuro, vamos falar aí, a gente já foi para a história, comentamos sobre tudo o que aconteceu nessa casa. O que a prefeitura aí está planejando? Dá para a gente já conversar sobre isso ainda? Estão em decisão? Olha, quando se compra um imóvel, né, público de uma importância grande como essa, surgem vários pensamentos, ideias, opiniões e tudo mais. Primeiro, a casa vai ter que ser restaurada, reformada, né? As arquitetas do Conselho de Patrimônio vão dar uma olhada na casa para seguir essa restauração da casa, essa reforma necessária, né, na casa, seguir certinho para ver, para acontecer tudo legalmente, ver o que a gente pode proporcionar, né, dentro da casa que tenha uma acessibilidade melhor, porque mesmo hoje, assim, os bens tombados, eles têm que ter uma acessibilidade. Então, vai ter que ter todo um estudo primeiro e uma restauração, uma renovação do imóvel, e depois eu acho que aí vão surgir várias opiniões, como já estão surgindo, né? Perfeito. A gente vai acompanhando essa obra, né? Conforme for acontecendo, a gente vai anunciando aqui na Rádio Difusora Ouro Fino 94.1. O nosso tempo, ele já está no finalzinho. Romildo, eu quero deixar esse espaço para você aí mandar uma mensagem para os nossos ouvintes, falar um pouquinho mais dessa história. Então, a história é nossa, né? Cada um tem sua história e tem coisas que elas fazem parte da nossa história. E a Casa Café com Leite é uma riqueza patrimonial do município de Ouro Fino. Sim. E então essa felicidade de ter adquirido essa casa e essa eternização da casa, eu acredito assim que é um presente para todos os ourofinenses. Perfeito. Muito obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe as nossas programações em Rádio Difusora 94.1.